Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Jovens PDC. Esse aqui é o nosso podcast semanal. Toda terça-feira sai um episódio fresquinho, novinho aí, para te abençoar. Assuntos importantes, né, da nossa vida cristã, e também abordamos temas que tocam a nossa vida na sociedade, no dia a dia, trazendo chaves importantes aí para uma vida abençoada em Cristo Jesus. Se esses episódios têm abençoado a tua vida, eu queria te pedir, envia aí para todos os teus contatos, tira um tempo para fazer isso, também dá um like, dá o joia aí, o famoso joinha, e coloca aí nos teus comentários como é que você está recebendo esses assuntos, o que está faltando, o que você gostaria de ouvir, o que tem abençoado a tua vida. Isso aí é importante também, certo? Essas 2 semanas aí, semana passada também falamos com o pastor Demian, essa semana falamos também com o pastor Teco ali, que trabalha com os jovens na cidade de Canoas, na nossa igreja Encontros de Fé ali. Foi uma bênção, tenho certeza que vai abençoar demais a tua vida. Então, aumenta o volume, te prepara e receba de Deus. Então tá, pessoal, mais um episódio aqui do Jovens PDC. Estou aqui hoje com o Teco, pastor, aqui em Canoas, cidade de Canoas. A gente esteve conversando também com o pastor Demian, nos recebeu aqui muito bem, né? De braços abertos, coração aberto. Como é que tu tá? Tudo certo? Tudo bem. Boa tarde, né? Todo mundo aí que já assiste, né? Sim. Esse podcast tão abençoado aí. E a gente tá aí há alguns anos já em Canoas servindo, né? Junto com o pastor Demian e servindo ao reino também, né? Sim. Acreditamos que também aqui a localidade tem sido abençoada, a cidade tem sido abençoada pelo trabalho, né? Pelo ministério. Amém. Amém. Como é que foi, Teco, o teu encontro com Cristo? Um pouco da tua história, o pessoal te conhecer, como é que foi que tu encontrou Cristo? Que idade tu tá, cara? Aquele dia a gente tava na reunião, o pastor Timóteo comentou da idade, que idade tu tá? Eu fiz 41 agora, 41. Dia 13 de fevereiro. Sim, sim. Ele brinca bastante porque a gente é de 82, né? Sim. Só que ele faz no final de dezembro, eu faço no início do ano. Sim. Aí ele diz que ele tem os 10 meses ali de vantagem, né? Sim, entendi. Mas até tem uma galera ali de 82 ali na sede ali. Sim. A gente brinca bastante. O pastor Anderson Círio também é de 82. Tem o Jorginho, né? O pastor Jorginho. Uhum. Tem o Zimba também. Tem o pastor... Uma leva jovem, hein? Esqueci o... Me fugiu agora o nome do pastor do louvor ali, mas o André. O André. É 82 isso, também. Sim. É uma galera dos 40 aí, dessa Sim. leva dos 40. Mas a minha história, na verdade, começou, não sei se indiretamente ou diretamente, ali no Teatro Presidente. Uhum. Né? Mas no ano 2000, meu padrasto, ele estava indo para uma cachaçaria ali em Porto Alegre. Olha só, cara. Essa era a vibe dele, né? Ele gostava assim desse tipo de programa. E um irmão ligou para ele. Até o irmão, hoje meu padrasto é falecido hoje. Esse irmão também já faleceu. E ele ligou para ele assim, cara, Deus tem algo na tua vida e tal. Vem aqui na Benjamin Constant, no Teatro Presidente e tal. E aí ele... Esse cara fica me incomodando, cara. Ele foi indo, ele falou, não, vou pra minha cachaçaria aqui, eu vou pro negócio. Era um negócio mais gourmet, assim, sabe? Não era um boteco, mas era uma vibe assim nessa. Aí ele, cara, chegando no local, ele disse assim, cara, aquilo ficou incomodando ele. E ele disse, cara, eu vou ver o que tá acontecendo lá. Ele entrou no Teatro Presidente, e aí tava o pastor Isaías pregando, e na hora do convite ele foi lá pra frente, foi tocado por Deus, chegou em casa... completamente já transformado assim, né? E eu vi as coisas mudando lá em casa aos pouquinhos, né? E em dezembro do ano 2000, eu comecei a ir num culto ou outro com ele. E em fevereiro para março ali, fevereiro de 2001 então, né? Eu considero assim que eu fui tocado por Deus de fato, nasci de novo. Minha vida foi completamente transformada aos 19 anos. Sim. E nada na minha vida continuou o mesmo. Absolutamente nada, né? Nenhum hábito, nenhum pensamento. Eu me dei conta que o mundo estava numa direção e Deus estava noutra. E eu queria ir na direção de Deus. Eu queria nadar contra a maré, eu queria me envolver com aquilo ali. Eu vi que estava tudo de fato, né, de cabeça para baixo, assim, e eu não...
já não queria mais nem me alimentar daquilo ali, sabe? Então, eu tive uma conversão assim muito forte nesse sentido, né? De questionar tudo, né? Já com os 19 anos, né? Saindo do ensino médio ali, indo para a faculdade, então já questionando muita coisa, aí Deus entrou, né? Na jogada e realmente nada continuou da mesma forma, né? É uma fase bem decisiva, né? Como jovem, assim, tá naquela fase já de questionamentos também, né? Eu achei interessante que tu comentou que o impacto da experiência do teu padrasto, né? Tipo, o que aconteceu com ele não foi tipo assim, eu escutei falar de Jesus lá em tal lugar, ou ouvi uma história. Não, mas tu viu alguém ser transformado, né? Olha o impacto que tem isso na nossa vida, né? Mas eu te cortei, continua. Não, exatamente. Continua a história. Mas é isso, Felipe. Essas coisas assim que acabam nos chamando a atenção, sabe? É quando uma pessoa muda de vida, não apenas o comportamento. Tu vê o evangelho, né? Tu vê como ele funciona, né? Como ele é real. Eu sempre digo isso, sabe? Quando às vezes a gente vê um jovem ou outro que quer servir mais no reino, né? E não sabe como, não sabe às vezes, né? Pô, tô na faculdade, como eu vou argumentar? Como que eu vou defender tais e tais teorias que estão surgindo novas, né? Então eu sempre digo assim, Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Testemunhas primeiro contar daquilo que aconteceu na minha vida. E dessa autoridade ninguém pode me tirar, né? Ninguém pode dizer assim, não, o Felipe, não, na verdade ele não era assim, na verdade só nós podemos falar da nossa própria história, né? Sim. Essa autoridade nós temos. Então, por isso que o testemunho, né, dizer o que Cristo fez na minha vida, o que Jesus transformou dentro da minha vida, isso é o que impacta as pessoas, né? Isso vai além de uma teoria, né, bem construída, às vezes, né, uma frase de efeito, mas quando eu começo com aquilo que Deus fez em mim, não tem, a gente enxerga a vida, né? Sim. E isso que eu vi no meu padrasto, assim. Eu vi as coisas mudando dentro da minha casa. Eu vi ele tratando a minha mãe diferente. Eu vi ele nos tratando diferente. Eu vi como que os hábitos dele começaram a ser mudados, não por uma imposição, mas naturalmente porque as convicções dele mudaram, sabe? Isso foi forte, foi impactante. Ele sempre foi uma boa influência para mim, né? Em muitos aspectos. Sim. E ele puxava essa rédea lá em casa, sabe? Sim. Quando ele se converteu, então, aí depois de um tempo, ele foi amadurecendo na fé. Todos os dias, 5 horas da manhã, ele estava gritando lá no sótão. Lá. Que legal, cara. Cara, um negócio muito forte, assim. Né? Um negócio que para mim, né, mudou, assim, sabe? A minha vida, porque... por mais que eu não tivesse naquele mesmo nível de maturidade, porque ele, né, se converteu antes, se batizou antes e tal, eu vi assim, não, olha, eu não estou aqui ainda, mas eu quero estar aqui. Quero chegar lá. Quero chegar lá, Sim. sabe? Sim. Sabe? Todos os dias, aquele devocional, ele tinha um caderninho de oração, né? Então, aquilo ali eu dizia, será que eu tenho que ter um caderninho? Mas aí, lá no fundo eu sabia, né? Cara, eu tenho que orar pelas pessoas ao meu redor, pelos meus amigos, meus colegas de trabalho, né? Pelas pessoas que eu convivo na igreja que são próximas a mim, né? Então, e depois a gente foi construindo isso, né? Sim, que legal, né? Ele mergulhou mesmo, assim, em Cristo, né? Não foi uma coisa... Eu falo isso pra galera, pros jovens, né? Cristo é tudo ou nada, né? Não tem meio termo com Jesus. Ou tu dá tudo... É o que ele disse, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Então, tipo assim, ou tu te joga nele, ou tu não vai conseguir andar com ele, né? Tipo assim, tu vai ficar enganando a ti mesmo, né? É legal ver isso, que ele se jogou, né? Tu vê que isso é uma chave para os jovens, porque a gente fala muito a jovens, né, Teco? A gente tem essa oportunidade, privilégio também, de falar para uma geração, de falar para jovens. E tu acha que isso é uma chave, assim... Cara, tem que se jogar, sabe? É aquela coisa assim, abre o coração e vem. Eu sei que a gente tem dúvidas, nem tu falou. Quem tá chegando na fé, o cara tá cheio de dúvidas. Pô, será que a Bíblia é mesmo isso aí, né? Será que os caras não estão tentando enrolar? A gente tem, isso é normal, claro, né? É normal. E até é bom, de certa forma é bom. Tu questionar, né? Exato. Mas tu entende assim que é uma chave. Não, cara, tu abre o teu coração, só dá uma oportunidade, né? Pra Jesus entrar, né? Te joga de verdade, assim, te desarma, né? Tira... Tu entende que isso é uma chave pra galera ter essa experiência mais profunda com Jesus, assim? Eu entendo, assim, que as nossas decisões para a nossa vida, né? Uma decisão de aonde eu vou conduzir a minha vida, para onde que eu vou, sabe? Ela é algo mais macro, é algo mais abrangente, né?
E dela vão partir essas outras pequenas decisões. Eu acho que isso que tu está falando é aquela coisa assim, ó, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu vou ficar sempre com reservas, ou eu sempre vou ficar dando, né, lugar ao medo, né, aquelas reticências, né, aquelas coisinhas que só nos incomodam, né, ou eu vou me jogar. Eu quero ser o quê? Um cara bem sucedido, ou eu quero servir a Deus e fazer tudo para a glória dele, né? Não é uma decisão simples, porque parte de até de conhecer a Deus, né? A gente não conhece ainda. Às vezes a gente tem experiências negativas na nossa história que travam, né, essa confiança com Deus, né? Mas à medida que a gente vai se jogando nos braços dele e conhecendo ele, a gente só tem cada vez mais certeza que a gente está no caminho certo. Sim. E o se jogar, né? Eu acho que é uma coisa assim, né? Do nosso ser assim como um todo, assim, né? A gente não pode ter uma vida de igreja e ser outra pessoa lá fora, sabe? Isso eu vejo que hoje em dia é um desafio. Sim. Hoje em dia é um desafio. Tu particionar as coisas, sabe? Não, dentro da igreja, pô, legal. Não, agora eu tenho minha vida nas redes sociais, eu tenho a minha vida em casa, eu tenho a minha vida profissional, né? E eu quero organizar tudo e deixar cada um no seu, né? No seu misturar cantinho, uma coisa com a outra. não misturar uma coisa com a outra. Eu ouço muito, assim, né? A minha vida de fé e tal, né? Mas a gente não entende que é uma coisa só, né? Eu entendo quando Paulo fala lá em Tessalonicenses que a gente tem que, né? Ele menciona ali espírito, alma e corpo, né? Porque era a maneira do grego entender que era todo o nosso ser, que é tudo, é uma coisa só, né? Nossa parte material, é tudo aquilo que envolve a nossa vida, ela tem que estar, sabe, engajada num propósito. Ela tem que estar engajada numa direção. Senão, a gente acaba nem descobrindo o sentido da vida, né? A gente acaba se frustrando porque a gente, poxa, eu tentei organizar tudo e não deu certo. Na verdade, tu não tinha entregado a direção ou né, o leme da tua vida para alguém maior que é o Senhor, né? Sim. Eu entendo assim que é a maneira de nós nos encontrarmos como ser humano. Eu entendo que Deus, como Criador, colocou em nós uma parte onde só Ele podia preencher, onde só Ele podia tomar lugar, onde só Ele poderia completar todas as coisas, entendeu? Então, por mais que a gente acha que cada coisa pode ter o seu lugar, eu acho que é impossível a gente viver uma vida alienada, onde a gente tem pedaços da nossa vida alienados ao Senhor. Eu não acho isso possível. Sim. Eu não acho isso possível. Eu acho que Ele tem que abranger todas as esferas da nossa vida, sabe? Sim. A vida de igreja, a vida eclesiástica, ok, ela tem que ser tratada, né? Com um olhar, né? A partir de uma perspectiva, mas Deus tem que ser senhor de todas as áreas, né? Sim, a gente costuma falar de vida cristã, né? Mas é uma forma da gente traduzir, talvez, de alguma forma mais teológica, mas a verdade é que a vida cristã é toda a vida de um cristão, né? Porque quando a gente fala assim, porque a vida cristã, geralmente essa frase ela tá colocada dentro de um contexto, eu entendo isso. Sim. Mas na verdade, assim, o que é vida cristã para nós? É a nossa vida, agora ela é cristã, né? A gente vive agora uma vida que é cristã, que é em Cristo, né? E eu acho que isso tem uma galera hoje se convertendo, tá chegando na fé, né? E tu tens trabalhado com jovens já há algum tempo. Quanto tempo faz que tu tá trabalhando com jovem? Com jovens aqui em Canoas, vamos dizer assim, né? A gente chama ali os jovens a partir de 17 anos, né? Fazem 2 anos e alguma coisa. Sim. Né? Antes disso, trabalhar com adolescentes. Sim. Então, já vem tendo uma experiência grande com aí com adolescentes a gente trabalha há muitos anos. Sim. Muitos e como anos é que tu vê hoje, assim, ó? Porque até eu conversava com o pastor Demian sobre a questão dessa mudança que aconteceu muito forte, né, nas gerações. Se a gente pensar a nossa idade, por exemplo, a gente viveu coisas que essa galera hoje, vários deles vêm nos cultos, a galera nasceu de 2000 para cima, né? E daí, tipo assim, a gente é anos 80. Então a gente viu algumas coisas, por exemplo, na nossa infância para adolescência, nascer a internet, por exemplo, nascer essa coisa do computador pessoal, coisas que não existiam, celular a gente foi ver guri da adolescência surgindo, né? Exato. Então, tipo assim, muita coisa hoje com a própria internet, se tem muitas ideias, enfim, conceitos. Ok. Qual que é a questão aqui que eu quero trazer? Nós,
como não tínhamos esse tipo de ferramenta ainda disponível, nós construímos vários conceitos muito importantes na experiência, né? Na vida, no serviço, vir para a igreja, tu servir com os irmãos, tu aprender diretamente com o pastor, tu pegar a Bíblia, tu sentar, tu ser discipulado. A gente aprendeu muito isso assim. Hoje em dia o discipulado, tem discipulado na internet, hoje em dia tem de tudo. Muita coisa boa, não estou dizendo que tudo é ruim, tem muita coisa boa, mas tem alguma coisa que talvez não é tão bom. E aí como é que tu enxerga assim, ó, o compromisso dessa galera com a igreja? Porque o que eu vejo? Tem muito jovem que tem muita crítica com a igreja. O cara critica tudo, acho que esses caras querem isso, querem aquilo, mas na verdade o cara não viveu a igreja mesmo, né? Essa experiência que a gente teve de servir, de sentar junto, ser discipulado por alguém, de abrir a Bíblia, de aprender, de orar com o pastor lá e aprender. Vou aprender um pouquinho como é que eu posso orar, entende? Não sei orar nada, vou ouvir e vou aprender. Então, como é que tu vê que tá esse compromisso da galera com Cristo, com a igreja? Como é que tu sente assim? A galera tá aberta, a galera quer, ou quais são os erros que tu percebe que eles estão cometendo assim? Como é que é a tua leitura disso aí? A gente enxerga assim, né? Que cada geração tem os seus próprios desafios, né? A nossa geração teve os desafios dela. Sim. Essas próximas gerações também, né? Os nossos filhos vão ter os seus desafios geracionais. A conversa e a ligação entre essas gerações, ela é fundamental para nós ser entendida para a gente chegar a algum lugar, né? Eu acredito que sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir, né? Fazer essa ligação, esse elo. Sim. Mas eu acho que uma coisa que tem que acontecer é o andar junto e é o conviver fora da igreja, por exemplo, né? Uma vida que se resume apenas ao congregar aqui dentro, por exemplo, no trabalho de jovens, que é a tua pergunta, né? Ela não vai alcançar o jovem em todas as esferas, né? Ela não vai alcançar ele nas decisões mais simples da vida dele, até as mais importantes da vida dele, como que, né? O que eu vou fazer futuramente como profissional, ou com quem eu vou casar, por exemplo, né? E essa questão, né, de ter tanta coisa disponível na internet hoje em dia, né? É um curso disso, é um curso daquilo, um discipulado daquilo. Tu tem também as opções de tu tornar virtual aquilo que talvez nunca deveria ter saído das relações pessoais, né? Eu vejo assim que Jesus ele andou com os seus discípulos, né, e que se tornaram depois os apóstolos, que transformaram de fato o mundo todo, a história da humanidade até hoje, né, acaba reverberando isso, porque eles andaram com Jesus. Não tinha jeito. E hoje em dia eu não encontro nem argumentos bíblicos e nem atuais que acabam, que vamos dizer assim, contradigam isso. Eu acho que o andar junto, Felipe, é a chave, sabe? Como tu falou, como é que eu vou aprender a orar? Só olhando o pastor orando em cima do púlpito, mas ali eu vou aprender como que se ora num púlpito. Eu não vou aprender como se ministra a presença de Deus, né? Eu não vou aprender como é que eu oro junto com a minha esposa, como é que eu oro, né? Por as coisas mais rudimentares da vida, sabe? Isso às vezes é dobrando o joelho do lado dele, né? E pedindo assim, pastor, eu posso orar contigo, né? Posso, né? Talvez a gente tomar um café e tal. E eu acho que quando isso acontece, ali começa o verdadeiro discipulado. Eu sei que é uma opinião bem pessoal, mas isso também eu aprendi nos anos também que a gente congregou ali na sede, né? O pastor Isaías, ele acredita nesse mesmo método de Jesus, né? É o andar junto, na maneira que ele discipula as pessoas, é a maneira que tu conhece as pessoas, é a maneira que tu sabe como aquela pessoa vai estar conduzindo a sua vida, né? E vai poder também ser útil no servir, né? E eu acho que todo jovem que tem esse potencial, né, de jovem, como uma pessoa mais disponível do que alguém casado, né? Do que às vezes alguém já mais compromissado, ele tem que mergulhar a vida dele nisso, né? No servir, né? No estar aqui, no ver aonde tem necessidades dentro de uma congregação e passar por esse momento. E aí quando ele chegar num certo nível de maturidade, ele pode dizer assim, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Porque nós temos, né, que ter
médicos usados por Deus, advogados, juízes, né? Como nós temos que ter pastores, né? Pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo, cheias dos dons espirituais para servir em todas as áreas da igreja. Né? O reino de Deus eu enxergo assim como algo nesse nível de abrangência. Né? E eu acho que e se a gente lida com jovens, a gente tem que cuidar, sim, de com quem eles vão namorar, com quem eles vão casar e a profissão que eles vão escolher e o que eles vão fazer diante de Deus, né? Porque muitos vão ter chamado para talvez, né, servir em tempo integral, muitos vão ter chamado para eventualmente financiar a obra, etc. Né? São coisas assim que a gente sabe que são inerentes do reino de Deus. Mas eu enxergo isso lá no futuro, né, para a vida de cada jovem. E fico orando, né? Senhor, quem é que tu está chamando? Quem tu está levantando? Né? Sim. Sermos cheios do Espírito Santo é necessidade de todos. Sim. Isso é necessidade de todos. Né? Sermos cheios, sermos conduzidos por Deus, né? Mas agora para a gente ter uma noção, um senso de propósito, para aonde que a minha vida, né, vai se encaixar dentro do reino de Deus, né? Eu acho que isso é importante. E a questão da geração, eu cito assim, né, a importância do conviver, do andar junto, sabe? Esse convívio geracional. Esse é o sangue que tem que circular nas nossas veias, sabe? Porque o amor, ele se desenvolve através dessas pequenas coisas, sabe? Quem é a minha prioridade, sabe? Poxa, às vezes, será que o meu feliz aniversário para um jovem ele é impessoal ou ele é algo que tocou, né, realmente a vida dele e aquilo é real para ele, né? Ou é só uma mensagem padrão que eu envio para todo mundo, sabe? Eu penso nessas coisas assim, né? Como pastor de jovens, assim, uma pessoa que tem que estar cada dia mais presente na vida de todos os jovens que o Senhor nos dá. Né? Aquele que o Senhor está mandando, aqueles que as pessoas também, né, estão trazendo nas nossas reuniões para a gente estar mais próximo. Né? Sim. E tu percebe, até tu colocou uma coisa que eu achei interessante, é a questão da comunhão. A gente vê, por exemplo, Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Ou seja, essa comunhão não tem como tu substituir pelo virtual, né? Pelo online. Como é que tu vai substituir a comunhão como ela é mesmo, assim? Tu pode ter uma reunião ali, a gente estava numa reunião juntos, né? Agora essa semana. Online. No online é legal, ela é boa para resolver questões práticas, para informação, para a gente se organizar, ok. Mas eu não consigo enxergar além disso, né? Tipo, como que a gente vai crescer na vida prática de comunhão mesmo? Porque a comunhão, ela é aquela coisa, né? De trabalhar a gente, né? De, às vezes, tu falou uma coisa, tem que pedir perdão. Então, tu aprende com aquilo, né? Poxa, não tem que falar amadurece, assim, né? Amadurece, entendeu? Então, a gente percebe, assim, que tem coisas que, por mais que o online veio, eu acho que é uma ferramenta, se a gente souber usar ela, as próprias transmissões, né, dos cultos, ela pode ser uma coisa boa, mas ela não substitui esses pilares, as questões fundamentais, como a comunhão, né? Eu não consigo ver. E como é que tu vê, assim, a galera? Tipo, tu vê o jovem hoje chegando e ele tá aberto pro evangelho. Como é que tu vê os jovens hoje? Ou não, a galera também, assim, tá muito fechadona. Como é que tu enxerga, assim, a galera que tem chegado aí? Eu vejo, assim, que essa facilidade virtual, ou essas facilidades virtuais, elas, em certo ponto, afastaram as pessoas, né? Tu ter essa facilidade do virtual, fazer uma aula online, trabalhar, né, em home office. Tu tem uma nova cultura surgindo a partir disso. Acho que a própria pandemia ajudou nisso aí, né? Exatamente. A pandemia ela meio que potencializou, né? Exato. De uma maneira algo que muito já forte. vinha acontecendo, mas acho que ela levou mais rápido, né? Ela levou a outro nível, sem dúvida. E quem era pequeno ali e pegou esse ritmo da pandemia e hoje, né, tá aí na rua, a gente vê assim, né, crianças, adolescentes, jovens, né, que viciaram naquilo, né? Ou talvez até eventualmente usam isso como muleta, né? Poxa, já percebeu isso aí. Porque assim, ó, qual é o desafio do adolescente? Que né, é uma criança que está se tornando um adulto, né? O desafio dele é sair, então, daquele estado onde meus pais decidem para onde eu vou, os meus amigos são os amigos dos meus pais, são aqueles que meus pais permitem, para que assim, ó, eu tenho que criar os meus próprios relacionamentos. Eu tenho que tomar minhas próprias decisões e eu tenho que acertar nisso, né? Como é que eu vou ser aceito por aquela galera? Como é que eu vou ser aceito naquele público, naquele bolinho ali, né? Como é que eu vou entrar naquela panela? E aí vem o desafio. E assim, ó, se a gente não entender a necessidade e a importância disso para os jovens, né,
a gente vai talvez até errar no sentido de que nós estamos protegendo eles de algo que eles precisam passar, entendeu? Esse amadurecimento de sair do virtual e ir para o real. E aí eu entendo o seguinte também, que o virtual ele pode sim ser usado de muitas maneiras positivas. Eu acho que pode adiantar muita coisa, Sim. pode filtrar uma coisa ou outra também, sabe? No conhecimento e nas relações, mas a gente tem que entender os fundamentos da comunhão, dos relacionamentos, para que a partir disso, sim, seja né, formado um verdadeiro caráter nas pessoas. A Provérbios diz, né, que como o ferro e o ferro se afiam, né, assim o irmão para com o seu irmão. Se não for na relação pessoal, não tem como. Sim. Não tem como. Né? Não tem como a gente não estar ali convivendo sem, né, só tudo à distância, né? E fazendo da vida real um mundo virtual, né? Isso é impossível. Eu acho que dá pra gente jogar isso de uma maneira boa, sabe? Dá pra gente usar isso de uma maneira positiva para que isso somente contribua para o mundo real, né? Para o mundo real. Sim. Tem pessoas aqui que chegaram na pandemia de maneira virtual, chegaram aqui, se apresentaram ali, né? Via Instagram, via lives e hoje congregam conosco. Estão aí até hoje congregando. Estão aí até hoje, Sim. sabe? E hoje são pessoas de verdade aqui no meio, né? E isso é uma coisa que eu sempre coloco isso, sabe? Quando a pessoa começa a se esconder atrás do virtual e começa assim, puxa vida, quando a vida dela começa a ficar ocupada demais, ela diz, não, eu tô assistindo as lives, Sim. né? Não, pô, legal, cara, importantíssimo tu não perder esse contato, né? Mas isso não substitui a comunhão, porque o que tu aprende através da palavra, através do assistir um culto, jamais vai substituir, né? O teu estar aqui, porque o teu estar aqui, assim, ó, a gente não tem como quantificar o reino de Deus, né? Mas quando a gente está aqui, vê as pessoas no olho, elas têm uma reação quando te veem. Sim. Elas lembram do teu nome. Elas sabem se tu, né, como tu estás, se tu chegou cedo, se tu chegou atrasado, com quem tu veio acompanhado, sabe? A maneira como tu chegou lá fora, Sim. né? Como tu está indo embora, se tu está ficando, se tu está tendo prazer na comunhão, ou se está acabando o culto, já está saindo correndo. E esse termômetro é o termômetro também que os pastores têm para levar essas coisas diante de Deus, né? Sim. É o pastorear na oração, né? Isso até que o pastor Paulo Ganser falou ali no congresso, né? Esse pastorear no joelho, assim, na oração, ele é fundamental para a gente. E imagina alguém só virtualmente, alguém que eu só vejo ali, né? Nas lives ali como, né? Um perfil, é muito desafiador, né? Então a gente tem que ter esse congregar, né? essa comunhão também real, para a gente conseguir alcançar certos aspectos da vida que virtualmente jamais serão alcançados. Não tem como, né? Não tem como. Sim. Esse negócio do virtual, do online, essa geração híbrida, assim, né? Uma geração que vive isso, assim, no dia a dia muito forte, né? Questão de jogos e uma série de outras coisas. Para mim, para nós que crescemos em outra geração e a gente foi se adaptando a isso, na verdade... Claro que a nossa geração também já está bem adaptada nisso, mas talvez a gente consiga enxergar além disso, até porque foi criado fora disso, né? E eu vejo que uma galera hoje não consegue enxergar muito além disso. Para eles, vida é rede social. Como é que tu não tem um Instagram? Como é que tu não tem não sei o quê? Tipo assim, tu é um ogro, né? Pessoa que não tem isso. Então, ao mesmo tempo que isso gera várias facilidades, isso também atrapalha distrações, muitos prazeres, né? Um exemplo, antigamente, o gurizão lá que tinha problema na área de pornografia, ele tinha que ir numa banca de revista comprar lá uma revista para poder lá ter as suas práticas. Hoje em dia ele não precisa mais. Hoje em dia uma criança, se tu deixar um celular... Isso é uma coisa que a gente fala para os pais, né? Cara, se tu, adulto, abre um YouTube da vida e começa a mostrar sugestões de coisas, que aí tu vai tirando ali que não é legal... Tu acha que isso não vai aparecer para uma criança que vai pegar o teu celular e vai olhar? Então, hoje é muito fácil esse acesso, tanto a distrações como ao pecado mesmo, a práticas pecaminosas. Como é que tu vê, assim, o que conselhos tu daria para a galera para se manter fiel a Cristo, para se manter em pureza, né? Uma questão de santidade, seja na área sexual ou até em outras questões. Que conselhos tu daria para essa galera? Porque isso foi uma das coisas que eu acho que mudou, que a gente falou que tu citaste aqui, que cada geração tem os seus desafios. E essa geração vive isso daí, né? Tanto uma facilidade do pecado, quanto uma facilidade das distrações.
Que conselhos você daria para a galera para se manter fiel a Cristo, amando a Cristo, enfim? Eu acho que esse desafio, né, do pecado e da decisão até da autonomia do que eu vou escolher assistir ou experimentar ou não, Sim. ela tá precoce demais. Eu acho que esse é um ponto assim que mais me chama atenção. Meus filhos hoje têm o Samuel de 7 e a Antonella com 4 anos. E eles não têm celular, né? Não vão ter durante um bom período da vida deles. Eventualmente eles assistem alguma coisa na televisão mais direcionado por nós, né? E também geralmente de conteúdo educativo, né? Cristão ou em questões de línguas, né? Geografia, etc. E alguma outra coisa de entretenimento. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: tem uma galera aí fora que vai vir, né? Com esses desafios latentes, assim, né? E essa questão de ser muito precoce é a gente também, como igreja, talvez, ter o trabalho de conscientizar, né? E levar esse pessoal a um nível de maturidade mais cedo do que deveria. Né? Porque antes era um adolescente que tinha que ir numa banca, etc, para cometer um pecado específico, né? Hoje, qualquer coisa pode se tornar um prazer maior do que o prazer de buscar a presença de Deus, por exemplo, né? Até eu fui meio longe, assim, mas é muito fácil a gente colocar um Isaac na frente de Deus, assim, sabe? Que seja ele o meu tempo, o meu prazer pessoal, seja ele, né, a pornografia, seja ele a bruxaria no celular. Hoje a gente está vendo, né, até nas cruzadas, esse desafio, assim, as crianças, adolescentes cada vez mais novos envolvidos com libertação, e eu creio que isso vem muito por causa da questão do celular. A gente também tivemos a experiência aqui há pouco tempo de alguém que a gente não sabia por que a pessoa estava sempre se manifestando, um adolescente. E aí indo fundo, assim, quer dizer, as primeiras perguntas básicas, né? Aquelas de caderninho, né? Poxa, envolvimento com isso, não tinha nada. Aí quando a gente entrou na questão do celular, a pessoa tinha um envolvimento fortíssimo. Ela criava as questões espirituais dentro de um jogo onde ela administrava. Cara, quando a gente entrou nesse mundo, eu sabia do potencial, né? Mas eu vou dizer assim, hoje eles estão tornando as práticas espirituais, né, de magia e de, né, envolvimento com as trevas, vamos dizer assim, isso na palma da mão de uma criança. Estão como tornando se fosse disponível. Algo banal, né? Algo simples, algo comum. São decisões, né, que a criança acaba tomando, Sim. E gerando aquilo, criando aquilo ali, sabe? Criando todo um mundo virtual onde a pessoa toma decisões, se envolve com coisas, né? Repete às vezes algumas coisas, né? E vê também, né? Se envolve de maneira visual ali também ou de interação com aquilo ali. E isso é algo muito real. O que acontece? Eu entendo que o nosso desafio é pegar essa geração e amadurecer ela. Dizer assim, olha, vamos lá, então tu vai ter que aprender a decidir agora, vamos decidir agora, né? Eis aqui, né, o caminho do bem e do mal, né, como fala lá em Deuteronômio. Mas a gente tem que expor para elas mais cedo aquilo que ela precisa, né, como tu falaste, conselhos para viver uma vida santa. Eles hoje não são mais o sair para fora, para onde eu vou, né? Mas é quando eu abro o meu celular. Quando que eu abro o meu celular e quais os aplicativos que eu entro e o que eu faço, né? Da minha vida, da minha atenção, né? Da minha dedicação quando eu estou ali de frente da tela do meu celular, né? Eu tenho que ali saber dosar ou ter maturidade para mim decidir se eu vou me envolver com algumas coisas ou não vou me envolver, né? E aí vai lá para o coração, né? Vai lá para o meu coração. A direção que eu escolhi ir, ela vai determinar quanto de tempo eu vou dedicar àquilo. Porque, às vezes, até uma carreira a gente pode colocar na frente de Deus, né? A gente sabe disso. A gente, né, já viu algumas pessoas se perderem por causa disso. Mas a pessoa pode se envolver com as coisas mais também grosseiras, né? E hoje eu vejo que está tudo na mão. Está tudo na mão.
né? Eu posso passar 10 horas no YouTube, num final de semana na minha casa, só ouvindo como, né, potencializar a minha carreira. Né? E posso não dar absolutamente nem 5 minutos, né, da minha dedicação para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, né? Buscar a verdade, a palavra de Deus, o que Deus tem para o meu futuro, orando, lendo, buscando, até eventualmente ouvindo alguma pregação ou outra, né? Até dos piores pecados, assim, né? De me envolver, então, com pornografia, com feitiçaria, ou de coisas, assim, que estão também disponíveis, né? Na tela de um celular. Sim. Eu acho que a questão dessa... hoje isso tem me chamado a atenção, sabe? Em tu chamar a atenção, porque, assim, tendo um celular, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Agora, esses dias, a gente conversava sobre um novo acesso que está sendo dado aí, né, através da inteligência artificial, né? Então, a partir daí tu pode perguntar qualquer coisa, Sim. né? Mas tu dando um viés para ele, ele vai te responder dentro daquele viés, né? Então, se tu perguntar a partir de Cristo, né, biblicamente falando, ele vai te dar uma resposta legal. Mas se tu for também por outro viés, ele também vai te... Então, se tu tomar aquilo como verdade, se aquilo ali começar a tomar um status assim de teu guru, etc., aí a gente vai começar a perder jovens de novo, né? Para aquilo que não é Deus, para aquilo que não é Deus, para aquilo que não é absoluto, para aquilo que não é a verdade, para aquilo que não é a vida, né? E aí a gente pode talvez dizer, não talvez, a gente pode afirmar, né, que talvez uma chave, ia dizer talvez de novo, né? Vamos afirmar, uma chave. Não viver esse mundo virtual de metaverso, vamos dizer assim, né? Mas colocar os pés firmados em fundamentos, né? Que são fundamentos bíblicos e que a gente percebe a própria sociedade tentando desfazer, na verdade, esses pilares que são bíblicos, mas historicamente se comprovaram que dentro da sociedade mantiveram a própria sociedade de pé, como, por exemplo, a própria família, né? Família tradicional, outras coisas, o próprio entendimento da existência de Deus como pessoa, como o ser supremo do universo, criador de todas as coisas. Então, o que a gente percebe? Que dentro desse mundo de metaverso, virtual, etc., isso está se dissolvendo, né? E aí o que acontece? Tu não tem chão para pisar, porque quais são os pilares fundamentais agora, né? Então a gente poderia afirmar que uma chave para essa gurizada se manter firme são esses fundamentos da palavra de Deus que, veja, se a gente parar para pensar, né? São mais de 2.000 anos de história que se comprovam, porque se não funcionasse, já teria sido abolida há muito tempo. Então são mais de 2.000 anos que esses fundamentos estão permanecendo, né? Então a gente poderia dizer isso para a galera, que é um conselho que a gente poderia dar, cara, te firma no fundamento da palavra, da verdade, né? Não do virtual, mas do real, né? Aí eu acho que isso se estende para todas as coisas, né? A relação, então assim, a relação no sentido de comunhão, né? Interpessoal, então não fica tendo só lá a tua relação na internet, vem para a igreja, vem ter comunhão com a galera, vem olhar no olho, vem estar junto, né? O discipulado, não fica vendo curso só, senta com alguém, cara, senta com o pastor de jovem, com o líder, com o pastor, aprende, a oração, enfim. É verdade. É um fundamento, né? A gente permanecer na verdade da palavra, né? Se o mundo virtual não for ou servir de ferramenta para nós, que a gente não propagarmos o evangelho, isso, né? Podemos usar, né? Exatamente. Se a gente não entender o papel dele como ferramenta e nós usarmos ele, nós vamos acabar sendo usados por ele, pelo mundo virtual, né? Esse acho que é o perigo de tu não entender até também como que Deus pode usar essas ferramentas, né? Se eu usar como método de propagação do evangelho, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Podcast não existia 2.000 anos atrás, né? Mas agora é uma ferramenta onde a gente pode conversar, pode expor, né, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e aquilo que a gente também gostaria de passar para essa gurizada, e utilizar isso como, né, uma maneira de propagar coisas que a gente acredita, né, serem verdades pela nossa própria experiência e pela confirmação da palavra de Deus. Eu acho que o mundo virtual tem que servir para nós. Nós não podemos servir a ele, né? Numa maneira onde nós somos escravos, nós temos que ali bater cartão, nós temos que nos comportarmos conforme eles ditam a regra, né? A gente tem que entender sempre
tudo como uma ferramenta. Até o metaverso, né? Sim. Eu vi logo que foi, né, lançado ali a questão do metaverso, parecia até que ia engajar, né? Agora parece que deu uma esfriada ali, né? Mas muita igreja já fazendo culto no metaverso, né? Então, assim, se for para contribuir, não tem problema. Se for para substituir, tem problema. Né? Se for para substituir, se for para achar que cumpre um papel que não cumpre, aí a gente tem que ter muito discernimento e temor de Deus, né? Em afirmar algumas coisas, né? E também não pôr limites, né? E esse é um perigo que sempre vai haver, e sempre vai haver novidades numa velocidade maior do que a gente está acostumado, para a gente estar ali e colocar diante de Deus, né? E dizer assim, Deus, e agora? O que a gente faz com esse negócio? Sim. Né? Sim. Isso é uma coisa interessante, porque essa coisa da novidade, né? Do modismo, a gente comentava aqui, questão do modismo, né? A galera, às vezes até no meio evangélico tem isso, assim, agora a moda é tal coisa, é discipulado não sei como, daí muda tudo, agora não, a moda é não sei o quê. Eu falo pra galera uma coisa que eu acho bem interessante, o nosso ministério tem uma coisa, fazem mais de 30 anos que a gente faz a mesma coisa. Parece meio assim, mas vocês fazem 30 anos que fazem a mesma coisa, mas se tu olhar pelo viés correto, isso demonstra que a gente tem uma convicção. Porque se faz 30 anos que o pastor Isaías, pastor Demian, pastor Paulo, os pastores continuam falando a mesma coisa, defendendo a mesma coisa e crendo a mesma coisa, significa que eles têm uma convicção daquilo que eles estão dizendo. E eu acho que o fruto fala mais alto também. Se Entende? ainda está dando fruto, se ainda está resolvendo, né, problemas de muitas famílias, muitas pessoas, né, continuam com as mesmas necessidades, e isso continua trazendo bênção na vida das pessoas, é a evidência, né? Eu acho que essa é a evidência de que esse caminho é um caminho estabelecido por Deus. Eu acho que esse é o ponto, assim, né? Onde a gente tem que acreditar e permanecer na mesma visão, né? E traz uma segurança para nós, isso que eu falo para a galera. O fato de a gente permanecer na mesma coisa, na mesma convicção, traz uma segurança para a nova geração. Porque tu sabe que tu pode entrar num lugar que tem bases firmes, cara. Que não é uma coisa que, amanhã nós vamos fazer uma revolução aqui, nós vamos mudar tudo, e aí dá tudo errado, aquela coisa que, né? Que às vezes a gente vê acontecer assim. Claro. Eu não tenho problema de que com o tempo algumas coisas possam ser, não as bases, não o fundamento, mas aquelas coisas estéticas, daqui a pouco a nossa roupa muda um pouquinho. Às vezes é a forma, a barba, mas não é a essência, né? Entende? Coisas que são, que assim, se tirar a barba ou deixar a barba, que diferença fez? Nenhuma, entende? É um negócio que não faz diferença. Ok, dá só uma atualizadinha assim no estético, que não muda em nada a essência. Ok, questão geracional, muda o tipo de roupa, não sei o que e tal. Ok, agora a essência permanece e a gente tem essa segurança, né? A gente consegue entrar em um lugar que vê, esses caras, eles creem nisso daqui. Eles não é da boca para fora. Eles estão há 30 anos batendo em algo que eles creem, né? Isso é uma coisa importante. A gente hoje transita por gerações. Eu vejo que a gente está numa fase que às vezes a gente até faz um elo de ligação, assim, numa geração mais nova com essa geração um pouco mais velha, né? A gente tem tido essa oportunidade também de andar com os pastores, andar com líderes. E como é que tu vê, assim, que a galera vê Cristo? Os mais velhos e os mais jovens. Tu acha que eles estão conseguindo convergir, nisso que a gente está falando, convergir nos fundamentos? Eles conseguem ver Jesus da mesma maneira? Ou tu acha que a geração mais nova tem tido uma dificuldade de fazer a mesma leitura, de conseguir assim, chegar no congregar, ouvir o pastor e dizer assim, isso aqui faz sentido para mim, ou eu consigo enxergar da mesma forma, ou fica com aquelas ressalvas? Como é que tu vê? A galera mais jovem tem conseguido pegar Cristo do mesmo jeito que os mais velhos? Ou tu acha que a gente tem tido uma certa dificuldade aí? Eu acho Entra a comunicação, enfim, uma série de coisas. Eu acho que esse talvez seja o nosso desafio de não só comunicar isso para as novas gerações, né? Ser o elo, mas também, e quando eu digo comunicar, me refiro mais a traduzir, né? Às vezes a gente tem que traduzir, sim. Porque, às vezes, um pastor ele vai pregar de uma maneira e tu vai ver que isso não vai se tornar realidade na vida dos mais jovens. E a gente tem que entender o porquê que eles não entenderam isso. Por que isso não está atingindo eles? E aí eu vejo a questão das necessidades. As necessidades das gerações, elas mudam. Mudam porque a cultura muda. A cultura vai se adaptando. E aí
né? A gente sabe quem é o príncipe deste mundo, né? O príncipe deste mundo, ele coordena a questão cultural, né? Através não só da mídia, mas através de tudo, né? Então a gente vê a maneira como a gente vai a uma padaria, não é a mesma maneira de 20 anos atrás. A maneira que a gente faz um mercado, a maneira que a gente vai trocar o pneu do carro, né? Então, todas essas relações, elas mudam, se atualizam, isso geram necessidades culturais que vão gerar também um desafio que eu entendo que é um desafio de comunicação. Vai acabar desembocando nessa comunicação. Sim. E eu vejo a nossa missão também como esse tradutor, né, ou esse comunicador para essas novas gerações. Eu me enxergo como assim, né, dessa forma. Porque assim, é exatamente o exemplo que eu estava dando, né? Quando eu vejo que aquilo que nós pregamos não se traduziu em realidade, eu tenho que ir para o joelho e eu tenho que entender como que essa geração não está entendendo isso. Aí eu vou ver, opa, calma, eles substituíram algumas coisas aqui, então para isso, na linguagem deles é diferente, eles vão entender de maneira diferente, né? E acontece mesmo, né? Então, existem necessidades que foram transformadas. A necessidade, às vezes, de tu ser aceito, né, dentro de um colégio, tu pode transformar isso em seguidores numa rede social. Isso vai dar uma falsa sensação para aquela pessoa que ela é aceita, né? Aí a pessoa vive de um jeito, né, que muitas vezes não é aprovado por Deus, mas porque ela tem muitos seguidores, ela vai achar que ela tá assim com o chefe, né? Sim. e Às vezes até vai receber uma correção e diz, quem é tu? Eu tenho 2 milhões de seguidores, não tem ninguém, né? Eu acho que é exatamente isso, Felipe. Sim. Eu acho que é exatamente isso, sabe? E a gente está dando um exemplo que é claro, né? É óbvio que tem muita coisa que é indireta, né? Que daí é mais mascarada, tem muita coisa. Mas eu acho que o desafio é esse mesmo, sabe? O desafio é esse mesmo, é tu pegar o texto bíblico e tu entender como que isso reflete, sabe, num desafio dessa geração atual, entendeu? De um jovem, de um adolescente, sabe? Dos nossos filhos, Sim. né? A gente tem esse desafio de ser esse comunicador, sabe? E aí eu vou dizer, essa gurizada, né? Eles têm pontos positivos, né? Tem a questão, né, de educação, tem uma questão assim de ser talvez até mais bonzinho, assim, não ser tão chucro. É uma geração um pouco mais polida, porque é uma geração mais como é que eu vou dizer assim, né? Mais padrão, né? Por causa das redes sociais e a globalização. Tu vê que é tudo o mesmo padrão de linguagem, tudo o mesmo padrão de enxergar as coisas. As opiniões também, né? São muito parecidas em muitos aspectos, né? E a gente pode usar isso daí, né? Pro lado bom, né? Sim. A gente pode usar isso de maneira positiva, até para se aproximar, entender melhor, porque também através, né, desse elo de amor, de tu se aproximar das pessoas, que as coisas vão acontecendo. Sim. Né? É ali que a gente vai enxergando, é ali que a gente vai conhecendo e ali a gente vai descobrindo, né, como também acessar o coração desses jovens. Né? Sim. E eu acho que aí que mora o centro, a essência, né, do pastorear, quando tu acessa o coração, quando tu através, né, do amor, tu consegue saber quais são as necessidades e como traduzir isso, né? Sim. Isso é importante, né? A gente conseguir pegar a palavra e traduzir para uma geração. O que o próprio Senhor Jesus fazia, né? Eu acho muito interessante isso. Ele usava exemplos da vida do campo, às vezes, né? Porque ele falava com uma geração assim, né? Com pessoas que muitos eram pastores de ovelhas, outros, enfim. E aí ele vinha, né? Certo pastor lá no campo, tinha 100 ovelhas e tal. Então você vê que ele pegava coisas que fariam sentido. Eu vejo o Paulo, por exemplo, em Atenas, ali, Atos 17, que ele foi muito sagaz ali. Ele usa... Pô, ele está no centro da filosofia, que até hoje, né? Até hoje a gente estuda os filósofos gregos, né? Então, ele está no centro da filosofia, aquela coisa do sentido da vida. E aí ele vem com aquilo, cara, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Tipo assim, ele é a razão da vida e tal. Então... E era uma poesia secular, na verdade, né? Era uma poesia secular que ele usou para descrever aquilo que ele queria falar. Sim. Ele usou da arma deles contra eles próprios. Ele entra usando a filosofia, aquele pensamento filosófico, né? Tão interessante, ou seja, ele usou algo da cultura que ele enxergou uma conexão, né, com o fundamento da palavra. E eu acho que esse é o nosso papel como pastores, né, assim, jovens e tal, é conseguir pegar algo da cultura que a gente consegue, isso aqui eu consigo usar, isso aqui faz sentido, cara. Eu consigo pegar isso daqui e fazer um link com o fundamento do evangelho, da palavra. Acho que isso aí é muito importante, né? Historicamente, as gerações... Isso aí eu acho que toda geração tem isso, até
pelo momento que os jovens vivem, né? Aquele momento assim de mudança corporal, sentimental, emocional e assim física, né? Hormônios, etc. Eles têm muita dificuldade na questão sexual, os jovens, né? Tem muita dificuldade de vencer algumas coisas e tudo mais. Que conselho você daria assim, para a galera, para jovens que estão lutando até nessa área? Essas coisas a gente não fala. Eles não vão abrir em público, né? Você não vai perguntar para quem é que aqui tá, quem é que aqui tá vendo pornografia? Não vai, levanta a mão, ninguém vai fazer isso, né? Mas quando tu fala isso, tu sabe que tem pessoas que estão enfrentando isso e que é uma coisa séria. A gente não fala. Às vezes a gente até usa do humor e brinca para tornar mais leve, falar a verdade de uma maneira mais leve. Mas assim, a gente sabe que é um drama, a gente sabe que é um desafio para muitos jovens. Que conselhos tu daria para a galera para se manter puro ou para vencer? O cara que já tá até naquilo ali, cara, como é que ele pode vencer isso aí, né? O que tu poderia dizer assim para eles? Eu acho que até essas gerações mais novas, né? Eles estão tendo problemas até inversos disso, né? Tu vê hoje jovens chegando ali uma geração sim com uma idade um pouco mais avançada que não quer casar e tal, né? A gente vê problemas de todas as naturezas. Eu enxergo o seguinte, né? Vou ser bem claro aqui, tá? Acho que posso, né? Sim, sem dúvida. Tá em casa, tu tá em casa. Eu tô literalmente em casa, né? A gente enxerga de uma maneira assim, quando nós somos solteiros, o objetivo, né, do diabo é fazer com que de qualquer forma a gente tenha experiências sexuais. Depois que a gente casa, é o contrário. Ele quer que a gente não tenha isso, né? Até para deturpar também a essência, né? Exatamente. Daquilo para que Deus criou, né? Também. Eu vejo assim, a gente tem que talvez ir um pouco na essência do que é a relação sexual para falar um pouco disso. Porque é simplesmente a maneira com que Deus estabeleceu que a própria vida fosse gerada. Então, o que o ser humano necessita na vida, né? A não ser de amor, de proteção, de cuidado. É isso que o ser humano precisa. E desde o seu primeiro dia de concepção. Então, se tu não fizer... Se o ser humano, se a vida não for gerada dentro de uma segurança, e quando a gente fala segurança não é algo abstrato, não, é segurança sim de um compromisso, segurança, né, de fidelidade, segurança de amor, né, porque essas coisas se complementam, né, acabam, talvez todas estão interligadas, mas, né, elas têm que existir ali. Se não houver isso, esse ser humano que está sendo gerado ali, ele vai ser muito machucado, ele vai ser destruído na sua essência, na sua formação, né? Sim. Então acho que esse é o principal ponto. Quando nós começamos a banalizar a relação sexual, né? E isso começa no quê? Desde o que eu acho do sexo oposto. O que eu acho, né? O que eu acho de uma atividade, uma relação sexual? É algo banal? É algo momentâneo? Algo que somente serve para trazer prazer para as pessoas? Ou é algo extremamente sério, extremamente santo, sabe? Algo que não pode ser tocado de maneira indevida, significa fora de um contexto estabelecido por alguém maior, alguém, né? Como Deus. E eu acho que aí começa tudo. A partir disso, né, tu acaba banalizando isso, e aí o corpo da mulher, né, o do homem, ou o presenciar, ou visualizar, sabe? A nudez, aquilo que né, uma relação sexual, etc., que é o que está disponível, né, através de uma câmera, uma tela de celular, acaba trazendo, sabe, para aqueles que acabam se alimentando disso. É o quê? Daí é toda mentira a partir disso, né? É uma falsa expectativa, né? É uma objetificação, né? Do outro ser. Então a gente tem que lembrar que Deus é criador. E como criador ele pensou em todas as coisas. E a maneira mais segura de nós sermos felizes é nós fazermos as pessoas felizes, né? É gerarmos vida nas outras pessoas. Então, é a pessoa que eu vou me relacionar, é a pessoa que eu vou ter um compromisso, eu tenho que ser fiel a ela. Como é que eu vou ser fiel a ela? Mesmo antes de conhecer ela.
mesmo antes de eu ter a certeza que é ela, sendo fiel a Deus, mesmo na minha solteirice, né? Quando a gente leva a sério e tem um temor de Deus nos nossos corações, eu creio que a gente, antes de pecar, antes da gente se envolver com essas coisas, a gente já começa, sabe, a questionar as nossas intenções, a questionar as nossas motivações. Eu não vou me deixar ser levado por qualquer coisa que eu não tenho certeza, né? Então eu tenho que... Como é que eu tenho que lidar né, com a questão da pureza sexual, né? Com um objetivo. Um objetivo de ser fiel à minha esposa, de criar e amar os meus filhos que vão vir após isso. Sim. Né? E para eu construir isso e chegar lá, eu tenho que começar hoje. Tenho que começar hoje, né? Então a gente estava falando, poxa, às vezes o cara, mas eu tive uma história diferente, eu já passei por tanta coisa. Não, sempre há uma saída com Deus. Com Jesus sempre há, né, como a gente ter uma nova vida, partir do zero de novo, né? A partir, mas eu caio sempre nessa área, né? Então, calma aí, né? Vamos então aprender o que nós temos, vamos aprender a lição de hoje e vamos melhorar para amanhã. Então, esses dias eu ouvi alguém falando sobre as práticas, né? As práticas às vezes que a gente tem. Mas quando eu estava no mundo, eu praticava isso dessa forma e hoje eu ainda não consegui vencer isso. Tá, mas se a gente está já de estar olhando de uma diferente perspectiva, que antes era algo deliberado e hoje é algo que eu luto contra, já não é a mesma coisa. É verdade. Já não é a mesma coisa. Sim. Então existe uma lição diária, existe um pão diário talvez entregue por Deus para nós, que a gente tem que se alimentar. E por que eu estou falando isso? Para amenizar? Não. Porque muitos desistem no meio do caminho. Porque muitos acabam jogando a toalha. Porque muitos acabam dizendo assim, não, mas Deus não me ama. Porque eu não estou conseguindo vencer, isso, né? É porque Deus não está do meu lado, sabe? E a gente tem que ter cuidado também de ser muito fatalista, né? De dizer assim, não, Deus está contigo, tu vai vencer e parece que aquilo é imediato. Não, às vezes não é. Às vezes não é imediato, né? A gente tem que lembrar do espinho na carne, né? O espinho na carne não é citado, não é revelado, não é exposto. E existe um motivo para isso. Não deveria ser exposto. Se não foi exposto é porque não deveria. Porque é pecado, porque não é bom. Não foi exposto, a gente não sabe. Mas a gente sabe que para que o apóstolo não se orgulhasse, para que a soberba, né? Para que talvez aquela autoafirmação de dizer assim, não, eu sou o cara, eu venço todas as coisas e tal, por mim mesmo, eu não posso. Então, a gente tem que entender que a nossa vida é uma progressão, né? Assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Sim. É assim, não tem outro jeito. É uma progressão. E se a gente não entender que tudo na vida é uma progressão, de vitória em vitória, de batalha em batalha, a gente não vai conseguir chegar lá. A gente vai chegar no meio e vai dizer assim, poxa, como eu não venci ainda, vou desistir. Né? E esse é o pior erro que qualquer cristão pode cometer. Sim. Qualquer cristão pode cometer. Aqui a gente falou, né, do que é essencial, é da vitória. Eu tenho uma vida, né, onde eu vou olhar as coisas de maneira santa, onde eu vou, né, me dedicar a uma vida de amor e fidelidade à minha esposa e tal, etc, etc, uma família, aquilo que Deus tem para mim e tal. Mas a gente tem que entender que isso é um caminho para chegar lá. Existe um caminho, né? Existe um caminho onde eu estou lutando contra aquilo. Sim. Né? Não é mais algo que eu me acostumei e vou me acostumar e vou me render àquilo. Né? Eu acho que é a postura que faz a diferença para que a gente possa ir progredindo nisso. Sim, sim. A velocidade, talvez, com que a gente responde às tentações também, sabe? A maneira com que a gente responde às tentações, né? No sentido assim de eu me exponho, eu continuo me expondo, eu continuo me lutando contra aquela exposição, né? Então, tudo isso acho que vai fazer diferença se a gente vai ter vitória lá na frente ou não, né? Sim, sim. Nessa questão também, assim, dessa luta que a gente tem, prazeres e etc., eu creio, assim, que entra a questão da nossa comunhão com Deus, né? Do andar no Espírito. Eu falava aqui com o pastor Demian sobre isso. Andar no Espírito, porque... Na verdade, a gente diz isso, né? Eu não consigo vencer e tal, e tu não vai conseguir vencer mesmo, né? Não vai. O Espírito vai começar a operar algo na tua vida e o teu papel, ao invés de ficar tentando vencer o pecado, é andar no Espírito, né? A gente tem que inverter aqui a ordem das coisas. E aí, nessa questão de andar no Espírito, para o jovem,
Eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal, assim, fora do script, mas que eu creio que vai abençoar. Esse é o sem mim nada podeis fazer, né? Ali ele está falando sobre fruto, né, em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Não adianta a gente querer fazer na nossa força. Desculpa te cortar. Não, fica tranquilo. É para isso mesmo a gente está aqui. Como é que tu faz, assim, no teu devocional, no teu diário? Como é que tu costuma fazer? A gente gosta de falar sobre isso porque... Tem uma galera que mistifica muito isso, eles acham assim, sei lá, o pastor deve... o cara flutua, né, meu? O cara... sei lá o que ele faz. E não, cara, tipo assim, a gente tem práticas simples, né, mas que são poderosas. Eu sempre digo isso pra galera, cara, o simples com Deus, ele é extremamente poderoso, cara. Tem uma mesa com Jesus ali, os discípulos, o que eles estavam fazendo? Comendo, cara, estavam com Jesus ali comendo. Só que as perguntas mais incríveis, assim, das escrituras... surgiram nesses momentos. Jesus estava ali com eles e daqui a pouco vinha uma pergunta. E aí vinha aquele ensinamento, meu. Então, tipo assim, ó, como era uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo foi tão poderosa, né? Então, como é que tu faz, assim, para ler a Bíblia, né? Tu lê um livro específico, tu lê um pouco do Velho, do Novo Testamento, como que é? Eu sei que não tem uma receita de bolo, eu sei que é diferente para cada um, mas é legal porque às vezes a galera ouvindo, você, vem uma sacadinha legal, vou tentar usar, ver se funciona, entendeu? Como é que tu faz assim? Eu vou, como tu falou, né? Não existe receita de bolo. Então, vou ser aberto aqui, vou falar da minha experiência. Sim. Tá? Eu comecei a ter um bom relacionamento com Deus, que veio a desembocar numa vida devocional mais curada ou mais constante, quando eu entendi que Ele era meu Pai. Legal. Sem, assim, aquele sentimento de cobrança, de... Eu tenho que fazer isso aqui, Eu tenho que fazer, é só dessa forma, se não for o tempo X, se não for nesse método, não funciona. E aí, tinha uma época da minha vida que eu tinha pânico daqueles livros devocionais. Eu tinha pânico daquilo ali. Sim. Eu sou um cara assim meio... Sempre fui, na verdade, anti-regra, né? Agora não sou mais, né? Eu fui curado disso. Amém. Mas lá no começo eu era anti-regra. Eu gostava do diferente, eu gostava de fazer diferente, eu gostava do novo, tal. E tudo aquilo que queria me colocar uma regra assim, muito rígida, eu acabava me tirando fora, assim, sabe? Do meu normal, assim. A vida devocional, para mim, é algo que eu fugia muito. Só que, assim, isso talvez foi necessário para mim tomar meus próprios caminhos. E depois que tu aprende o teu próprio caminho, tu continua nessa progressão. Sim. Porque Deus, ele é viciante. Deus, quando a gente mais depende de Deus, quanto mais a gente depende da presença de Deus, depende dos conselhos de Deus, depende, sabe, daquilo que Ele quer para nós, a gente começa a um novo plantio na nossa vida que daqui a pouco se transforma em colheita e a gente diz assim, cara, não vou perder mais isso. Sim. E a gente vê que funciona, né? Não tem como, tem como. A gente começa a ver o fruto do nosso, né, ao nosso redor. Tem como a gente mudar e tal. E a vida devocional foi isso. A vida devocional foi assim, a necessidade foi me levando, de fato, né? Existia muita convicção por trás, mas a constância foi vindo através da experiência de onde eu descobri que Deus não estava bravo comigo, de que Deus não estava me cobrando e de que Deus não tinha aquela expectativa que eu fosse alguém que eu não era. Eu acho que isso é um lance da paternidade, sabe? Porque assim... É uma chave, né? É uma chave. Uma coisa eu chegar para o meu filho e falar assim, filho, o pai quer que tu te comporte dessa maneira. Isso jamais pode influenciar no amor que eu tenho por ele. Eu sei que às vezes não é todo mundo que entende isso, mas quando a gente fala, né, em comportamento, às vezes a gente conecta profundamente com a identidade da criança, né? E nós, diante de Deus, somos como filhos, somos como crianças, né? A gente tem que entender que Deus simplesmente nos ama por nos amar. Que Ele morreu, né, Romanos 5,8, né? Ele morreu antes da gente decidir por Ele. Antes da gente se arrepender. Sendo nós ainda pecadores. Caso a gente não se arrependesse, Ele teria morrido da mesma maneira. Então a gente tem que entender a profundidade disso, no sentido de que assim, Ele nos ama, cara. Ele nos escolheu do jeito que nós éramos. E isso começou a ser uma chave para mim, buscar Deus a qualquer momento, a todo momento. Quando eu preciso, quando eu não preciso. Só quando eu preciso,
mas também quando eu não preciso, porque às vezes tu fica só no, né? Quando eu preciso, quando eu preciso, mas daqui a pouco tu quer agradar a Deus. Daqui a pouco tu vê que Deus é bom e tu diz assim, eu quero agradar mais esse Deus. Aí tu, sabe, eu quero falar mais de Deus. Quando é por obrigação, quando é por uma simples regra, a coisa tem uma validade. Eu acredito assim. Né? A coisa vai ter uma validade. Vai chegar uma hora que ele vai ir no automático, no mecânico, e uma hora tu vai te questionar. Sim. Né? Ou quando tu tem, né, algum interesse ou uma motivação atrás daquilo ali, aquilo ali vai chegar até um limite. Sim. Né? Agora, quando tu faz aquilo de coração, quando tu entende aquilo, quando tu entende que Deus é teu Pai, né? Quando tu entende que Deus está alegre contigo. Sim. Sabe? Quando a gente entende que Deus nos chamou da maneira que nós éramos, nos amou como nós éramos, como nós somos, ele entende que é um caminho para chegar lá e que hoje eu sou melhor do que ontem, no sentido, né, de que Deus ainda está me transformando, eu estou me deixando transformar por Deus. Sim. Sem ele, sem um caminho de dependência, não existe vida devocional. Né? Porque aí, o buscar a Deus naquilo que ele deixou escrito para nós, né, que é o ler a Bíblia, buscar a opinião dele, quer dizer, trazendo as coisas mais elementares da vida, colocando diante de Deus, verbalmente, que é a oração, é algo que se torna natural para nós e algo que se torna assim. Sabe aquela pessoa que é o nosso amigo, que a gente, cara, aconteceu uma coisa relevante na minha vida, como é que o cara não vai saber? Como é que o Felipe não vai saber? Entendeu? Se ele é meu brother, se ele é meu, sabe? A gente se vê toda semana, conversa, toda vez que a gente se topa ali, a gente para conversar e entra dentro conversando, sabe? Sim. Esse nível de amizade, se ele não acontecer naturalmente com Deus e não se tornar, né, um Deus como um amigo para nós, o devocional vai ser algo de casca, algo mecânico, sabe? Então eu entendo assim que começa, né, com o entendimento, né, daquilo que desses ensinamentos que Jesus deixou para nós, né? Ele diz lá também, né, em João 14, que eu não vou chamar vocês mais de servos, mas de amigos, né? Então isso tem um sentido para nós. A gente tem que tomar isso como verdade. Se a gente não começar a crer naquilo que ele disse para nós, né, e nos incluirmos naquilo que ele disse para nós, a gente não vai funcionar. Não tem jeito, sabe? João 17 nos incluiu, né? Ele disse assim, eu estou orando por vocês aqui, mas pelos que haverão de crer. Quer dizer, ele está falando de nós. Sim. É nós, é eu, é o Felipe, claro, né? É o José, né? Essa galera aí que está hoje aqui crendo, de alguma maneira, creu, e existe, claro, né, um aparelhamento espiritual para nos dizer que que ele não nos ama, que ele não nos escolheu, que a gente é só um fruto, né, do acaso, né, das coincidências da vida, né? E é isso que a gente tem que acreditar. Sim. E se a gente não entender que a Bíblia foi feita para nós, né, a gente não vai conseguir chegar nesse nível. E eu sempre digo isso, sabe? Eu não sou defensor da teologia do coach, tá? Não sou. Mas tem muita coisa ali, né? Se não fosse verdade, né? Não estava funcionando. Sim. A gente não tem que pegar as coisas na integralidade delas, mas também a gente tem que reconhecer aquilo que, né? Aquilo que há de verdade, né? E de bom, né? Mas quando nós estamos num culto, por exemplo, né? A gente tem que entender que esse templo vazio aqui não faz sentido para Deus. Não faz sentido. Se Deus vier até esse lugar se manifestar, foi porque pessoas que Ele quer salvar e quer abençoar estão aqui. Então, isso tem que ser suficiente para uma pessoa se dar conta, assim, cara, tem alguém falando dentro de mim para mim vir até esse lugar. E essa voz, ou essa impressão, ou esse sentimento, ou essa convicção dentro de mim que está tentando me levar, né, para aquele lugar, é algo diferente do normal. Sim. E, na verdade, é o Espírito Santo, é Deus. Esse mesmo Espírito que vai nos lembrar de ler, de orar. E quanto mais a gente respeitar isso na nossa vida diária, né, na nossa rotina, mais a gente vai ter uma vida devocional real, né? E eu encaro literalmente como isso, respeitar o Espírito Santo. Sim. Quando ele me manda orar por algo, quando ele me lembra de orar por algo, quando ele me lembra de buscar a palavra, sabe? E a gente vai encontrando os caminhos, né? Eu na sexta passada, inclusive, estava pregando para os jovens exatamente sobre isso e dizia o seguinte, cara, eu descobri, agora vou falar aqui, a gente estava antes falando sobre inteligência artificial, e aí semana passada alguém me mandou um link e tal, um jovem me mandou um link sobre a questão do chat GPT. Aí eu fui lá e comecei a fazer perguntas malucas para ele começou a me responder coisas absurdas. E quando eu parei e tal, né,
E eu, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, imagina, tu pode consultar a Deus, que não é artificial. Sim. Que é, né, o conhecimento, a inteligência absoluta. E eu falei, eu posso levar essas questões. É o criador da inteligência, né? É o criador de ele todas as é coisas. O próprio será conhecimento, que ele, né? Será que ele tem respostas, né, para mim, para todas essas coisas? E aí eu chego a uma conclusão. Quando a gente começa a entender mais, compreender a personalidade de Deus, a soberania de Deus, a gente começa a dizer o seguinte, entender, né, e ter paz nisso, né, nos acalmarmos, nos aquietarmos diante de Deus. Quando Ele me responde aquilo que eu pergunto, é porque eu preciso saber aquilo ali. E talvez eu até poderia ter perguntado antes e perdi meu tempo, batendo cabeça por aí. E quando Ele não me responde, Ele está me tirando uma ansiedade de que eu preciso me preocupar com aquilo ali, ou que eu não preciso me preocupar com aquilo ali, sabe? Então Deus é soberano, Deus é maior do que aquilo ali, né? E a vida devocional tem isso também, porque a gente tem que fazer o nosso agradecimento, né? A gratidão, orar pelas pessoas que estão na nossa volta, né? Aquele momento de intercessão, mas tem que ter aquele momento, bate-papo com Deus, onde, Senhor, é aqui que está pegando, Senhor. Abrir o coração. Eu não sei se eu vou conseguir, Pai. Né? Será que eu vou vencer? Será que isso aqui é para quê? É para mim crescer? Ou é para me derrubar? Às vezes a gente fica naquela, né? Será que eu vou passar dessa? Então, é nessas horas que eu acho ou é dessas coisas que eu imagino que a nossa vida devocional tem que passar, né? Amém. A gente já está um bom tempo aqui conversando. O que eu ia te dizer? O que tu diria para a galera, uma mensagem final assim, para os jovens, um recado que tu gostaria de passar para eles, que tu julga que é algo bem importante na palavra, da tua experiência assim com o Senhor, um recado que tu queria deixar para essa gurizada aí, se tu quiser, deixa aí para a galera. Não, o meu conselho, né, o meu recado assim, né, para vocês que chegaram até aqui, né? Sim. A gente sabe que às vezes a gente fala bastante, né? Se não falasse bastante, a gente não estava aqui, né? Mas é bom, isso aí é bom. É o seguinte, busque saber quem tu é diante de Deus. Isso com a participação de Deus. Porque às vezes a gente busca muito conceito, busca muita teoria, né? E lá, nosso secreto com Deus, a nossa intimidade com Deus, a gente não se dá conta que existe uma voz querendo falar conosco. E é isso que vai nos levar para o nosso amanhã. É isso que vai nos levar para onde Deus quer nos levar. Sim. Se a gente não aprender a escutar a voz de Deus e depois de escutando, acolher essa voz, levar, né, aquilo dentro de nós como algo sério, tudo isso é casca. Tudo isso é casca. Né? Talvez a essência ali de 1 Coríntios 13 é um símbolo, né? Um sino, quando toca de maneira vazia, né? Só tremendo e reverberando um movimento que foi tocado por outra pessoa, algo vazio, algo, sabe? Não tem vida em si mesmo, né? Abstrato. E eu acho que quando ali fala, né, sobre o amor, ele está falando sobre a pessoa de Deus. Nós fazermos tudo com a presença de Deus junto conosco. Sim. Não é só por causa de Deus, não é só para agradar a Deus. A gente vai entender que é junto com Deus. Amém. É junto com Ele, Amém. sabe? É convivendo com Ele, é ouvindo Ele, sabe? Porque Jesus, eu citei ali, né, em João 15, quando ele fala assim, né, que sem mim nada podeis fazer, mas ele fala assim, né, vocês têm que estar em mim e eu em vocês. Significa que é, sim, uma via de mão dupla. Não é só eu fazer o correto diante de Deus, ou eu tomar a minha atitude. É deixar Ele fazer a parte dele e eu me encaixar com isso. Sim. O pastor Isaías cita, né, que ele, na primeira conversa com Carlos Anacondia, ele diz assim, não, mas eu tenho o Espírito Santo, né? E ele não entendia por que aqueles milagres, aquelas coisas aconteciam, né? E Deus falou com ele, né? Mas será que o Espírito Santo te tem? Então, essa via, será que ela está sendo, né? Paulo disse, sendo cooperadores com Deus. Isso não é algo corporativo, não é uma linguagem corporativa, não. É uma linguagem, sabe, prática. A gente tem que fazer as coisas juntamente com Ele. Se a presença dEle não estiver conosco, se a essência dEle não estiver se movendo dentro de nós, se eu não buscar entender Deus,
e como ele age dentro de mim, e ele ser uma pessoa dentro de mim, que interage comigo e me guia, e me aconselha, e me conduz, me avisa dos riscos das coisas, e eu respeito ele, né, não passando o sinal vermelho, o sinal amarelo, e consultando ele. Se não houver esse nível de dependência e intimidade com Deus, eu acho que nós vamos atrasar tudo aquilo que Deus tem para nós. Sim. E provavelmente a gente vai construir a nossa vida numa direção que lá na frente não vai dar muito certo. Na areia, em vez de areia. construir na rocha, né? Verdade. É isso aí. Teco, brigadão. O papo foi muito legal. Amém. Bacana estar aqui, ser recebido por vocês aqui em Canoas. Né? Muito legal estar junto aqui. Eu agradeço a conversa e espero aí que a gente possa se encontrar outras vezes para falar de outros assuntos aí. Com certeza. Ser bênção de Deus. Com certeza. Obrigado pelo convite, né? Para nós aqui de Canoas, né? E para mim é uma honra participar também de algo que a gente vê que é sim uma necessidade, né, do Evangelho, de estar sempre usando as ferramentas disponíveis para nós, né? Podem ser poderosas em Deus, né? Amém. Sem dúvida nenhuma. Amém. Brigadão. Então tá, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio aqui do Jovens PDC. Te espero aí num próximo programa. Compartilha aí com todo mundo, certo? Fiquem firmes em Jesus e que Deus abençoe vocês.